E aí, gente? Opa, por que que não tá aparecendo os dois ali? Eu e você no cantinho aqui, você tá vendo? Ah, você tá grande aí, eu no Não, cantinho? não, 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 tá não. Estamos nós dois no É, por cantinho. quê? Era pra você estar grande aqui. Ah, Laura, você tá aí assistindo a gente, que é a nossa comandante aí da frente. Vamos tocando, que aí eu vejo esse problema aí. Por que que a gente não tá Sim. aparecendo grande aqui? Pelo menos você, grande. Então, gente, vamos lá. Agradecer o Diogo mais uma vez, a turma gostou muito, né? Nós recebemos até agora 3 perguntas e aquele mesmo esquema das outras, galera. O chat também vai estar aberto para quem também quiser ir mandando as perguntas, né? Ó, o Hector, Diogo, ele, como se abordou muito no final, teve pouco tempo para abordar a questão da dualidade na atualidade, né? A parte desse prisma desse método do Rangel, ele pediu aqui para explorar um pouquinho mais, né, essa conformação dos polos respectivos na atualidade, tendo em vista que esse também é seu objeto que você tem pesquisado mais, né. E ele também pediu para que, se você pudesse recomendar alguns textos que ele achou muito interessante a perspectiva histórica, muito criativo o texto que você indicou, ele é o artigozinho mais curto, né? Falou que não conhecia o Rangel, que achou bem interessante, e queria saber quais obras você indicaria para ler, para continuar a leitura. Uhum. Olha, Rafa, você viu? Ela deu um toque aí para tirar o modo de apresentação, Mas, mas a gente não deixa eu tá, né, no ver, modo nós de não estamos no modo apresentação. de apresentação. Nós não estamos, não tem nem slide aqui. Eu acho que é um bug aí da. Não, a gente não tem nem PowerPoint aqui para exibir, né? Não tem, tá? Não tem não. Tem PowerPoint aqui não. Bom, você que sabe, a gente pode tocar. Tá, vai falando que eu vou falar com. Vou ver aqui. Você vai, só essa primeiro então, né? Questão. Precisa maximizar a tela. Será que é aqui, ó? Full screen, turn full screen? Não, Coloca não, aí. não, não é não, cara. Não é não. Tela inteira. Não, não, não. É. Eu vou ver aqui. Vai respondendo aí que eu vejo. Hector, você disse o nome? Hector. Aí depois eu te passo as Hector, outras. beleza. Olá, Hector. Não, sobre as referências, talvez o melhor é eu posso enviar para o Rafael, especialmente as principais textos, né, mais atuais que refletem sobre o pensamento do Rangel. E vocês aí podem ler, né? Tem um texto do Bresser com José Márcio Rego, que é um texto importante, assim, fazendo também uma apresentação, um balanço das teses. Tem um texto clássico, né, do Ricardo Belcholz, que vocês conhecem o Ricardo Belcholz, que é um economista importante aí brasileiro. Ele é da UFRJ e ele estuda bastante o pensamento econômico brasileiro, né? Então tem aquele livro do ciclo ideológico do desenvolvimentismo, e ele tem um capítulo inteiro só para o pensamento do Rangel, que ele intitula de Pensamento Independente, né? E tem, enfim, outras, né? Tem livros comemorativos do centenário dele, então tem algumas obras importantes aí. Porém, ainda tem um grande caminho para ser percorrido para se extrair todas a atualidade do pensamento do Rangel e fazer um balanço da teoria também, né? Aonde errou, aonde acertou, aonde ele estava no caminho certo, aonde precisa ser corrigido, porque como eu falei um pouquinho lá atrás, lá no início, lá sobre os traços biográficos, né, os marcos biográficos dele, o Rangel, após esse período forte de intensa atividade no governo, do BNDE, no ISEB, quando vem a doença dele, vem o golpe militar e o marxismo acadêmico, né, vai para as universidades, o Rangel ele não se vincula a nenhuma universidade. E como ele não fazia parte de nenhuma corrente teórica específica, ele também
não se vinculou a uma instituição, a uma escola de pensamento, né, nesse período posterior. Então, além disso, por ser marxista, ele tem pouca penetração na academia. Vocês sabem bem, né, o pensamento econômico dominante na academia, mesmo entre os progressistas, é o pensamento keynesiano, e do ponto de vista dos economistas brasileiros, é o pensamento do Celso Furtado. Celso Furtado é um grande economista, mas entre o Celso Furtado e o Rangel existe também grandes diferenças, né? E o Celso Furtado não é um marxista. E certamente, em alguns momentos decisivos da história da economia brasileira, seja no diagnóstico da inflação nos anos 60, seja no diagnóstico das potencialidades de crescimento da economia nos anos 70, o Celso Furtado acertou, isso não há dúvida, de que ele conseguiu fazer um diagnóstico muito mais adequado do que o Celso Furtado, né? E outros economistas, grandes economistas, reconhecem a importância do Celso Furtado nesses momentos. Pra vocês terem uma ideia, o Celso Furtado, em 72, que é um momento também emblemático da história dele, em 72, ele passou muito tempo sumido, praticamente, né? Que o infarto dele deixou ele muito debilitado, não podia assumir atividades físicas plenas. Em 72, ele aparece em um encontro da Sociedade Brasileira de Economia, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da SBPC, e no encontro dos economistas ele apresenta um texto e uma reflexão de que o mundo entraria numa nova fase de desaceleração e crise. Ele falou isso em 72. 72 estamos em pleno crescimento mundial e da economia brasileira. Estamos ainda no milagre econômico. Então ele não teve muita gente que deu bola para o Rangel nesse pensamento dele em 72, né? Porém, em 73 acontece a crise do petróleo e todo o desenlace da crise do período keynesiano, né? Que culmina lá em 79 com um ajuste, um freio de mão bem dado do Fed americano para retomar a hegemonia do dólar através do então presidente do Banco Central americano, Paul Volcker, que eleva as taxas de juros lá em cima, atrai o capital do mundo inteiro para os Estados Unidos, provoca a crise da dívida nos países periféricos, o Brasil entra em recessão. Então, o Rangel, ele antecipou com muita clareza essa crise. Cometeu outros erros também de interpretação, né? Mas eu estou querendo dizer o quê? Que ainda existe, então, a necessidade de assumir a teoria do Rangel e confrontá-la com o presente, como ele bem fez. Rangel nunca foi um dogmático, nunca usou a teoria como dogma, pelo contrário, isso é a pior postura que a gente pode ter diante da teoria dele, né? Então é preciso confrontá-la com a realidade, ver onde ela ainda fica de pé, onde ela se sustenta. O que eu acho, do que eu apresentei no final da apresentação maior, inicial, é que a gente pode pensar a teoria da dualidade, especialmente após a crise de 2008, e vendo os alvos que os nossos inimigos agora têm após o golpe e tudo mais, né? Talvez os principais alvos, os símbolos dos alvos que nossos inimigos tenham, eles são a Petrobras e o BNDES, né? E são alvos que representam, por um lado, a Petrobras, uma enorme capacidade, potência tecnológica e de influenciar no restante da economia, né? É um peso muito grande do Estado para coordenar as atividades econômicas. E, por outro lado, o BNDES, que o financiamento do BNDES às empresas brasileiras é uma enorme alavanca que o Brasil tem enquanto nação para fortalecer o seu parque produtivo industrial, para fortalecer a sua inserção no mercado internacional, né? Então, o ataque à Petrobras e ao BNDES são muito simbólicos de um ataque a elementos que o Rangel apresentava, né, como elementos fundamentais para o desenvolvimento do Brasil após aquele período da industrialização, né, que era o fortalecimento do capital financeiro nacional. Então, eu não acho que seria adequado e prudente a gente apresentar para agora, tentar fazer assim, uma apresentação exatamente de quais são os polos e os lados de cada polo que representam a dualidade contemporânea. Porém, eu acho que esse é o esforço teórico que deve ser feito, né, que eu participo dele, contribuo dele em alguma parte, né? Mas o que eu acho que é possível identificar é que
nós temos, né, nós tivemos no Brasil, nos anos 2000, apesar do nosso capital agrícola, né, da nossa burguesia agrária, ter se beneficiado enormemente das exportações no período do boom da China, a nossa burguesia industrial, que ainda não é um sócio maior na nossa burguesia, ela, em partes, ela também foi beneficiada, porque o crescimento econômico interno propiciou ela aumentar suas vendas, né? Mas ela, do ponto de vista estrutural, ela, em vários setores, regrediu, e nós estamos vivendo uma fase, depois do governo Temer e Bolsonaro, de muita dificuldade. Então, vamos dizer assim, o nosso polo interno é um polo ainda de uma burguesia agrária muito forte, capitalista, né? É preciso investigar exatamente aonde ainda tem resíduos não capitalistas de relações que no interiorzão ainda tem, né? Mas ela é fundamentalmente capitalista, altamente mecanizada, altamente competitiva e produtiva, então, mas não deixou de ser latifundiária, né? Então, a essa contradição nós ainda vivemos ela ainda é latifundiária, mas ela conseguiu ser capitalista e altamente produtiva, e nossa burguesia ainda é um sócio menor, só que no meio disso nós temos outra coisa, que é uma influência pesada do capital, do que a gente pode dizer do polo externo, que é do capital financeiro internacional, né? O capital financeiro internacional norte-americano, ele é uma grande amarra para a continuidade do nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a hegemonia do dólar e a hegemonia dos capitais norte-americanos, eles até hoje, e mesmo durante o governo Lula, menos o governo Dilma, mas durante também esse período, eles moldam a nossa institucionalidade macroeconômica, né? Nossa institucionalidade macroeconômica, ela foi montada para atuar e favorecer os interesses desse capital financeiro internacional, né? Que isso quer dizer o quê? Nossa taxa de juros, nossa política monetária, nossa política cambial, a nossa política fiscal, nossa política de superávit primário, a meta de inflação anual. Então, essa institucionalidade macroeconômica, ela não está a serviço do desenvolvimento brasileiro, né? Então, no nosso polo interno, nós estamos presos a essa dinâmica do capital norte-americano. Porém, o que eu acho que é a novidade importante é que lá no polo externo, o polo externo da economia mundial não é mais só, ainda é, né? Mas é crescentemente disputado por outro país. Não é mais só os Estados Unidos, né, que disputa o centro da economia mundial, principalmente no comércio. Claro que em outras áreas tecnológicas, áreas militares, a China ainda tem um longo caminho para percorrer para se tornar uma economia que está ali na disputa da fronteira, né? Mas na área comercial, sobretudo, a China é um importante concorrente. E não é um país como o norte-americano, não é um país como os Estados Unidos, da sua institucionalidade, das suas relações sociais de produção, suas relações de propriedade, o seu planejamento estatal, é outra coisa muito diferente, né? Então, lá no polo externo, nós temos um país com uma formação social superior, em que o planejamento estatal ele é muito avançado e que passa a tensionar o outro polo dinâmico do capitalismo, que é os Estados Unidos, né? E esse tensionamento, ele, nesse momento, ainda não está claro onde ele vai dar. Os Estados Unidos vai vencer, não vai vencer, se os Estados Unidos vão caminhar para aprofundar a influência estatal sobre a economia. No comércio internacional, como eu disse, o Trump vai dando cada vez mais sinais de que o governo quer controlar para impedir que a forma superior chinesa engula a hegemonia norte-americana no comércio internacional. E, além disso, o capital, o Trump, ele recentemente, vocês viram, não sei se vocês viram, mas ele declarou que talvez o Estado precise intervir ter participação em algumas empresas para ajudar a coordenar a economia, né? Então, ou seja, há um movimento ainda embrionário, isso eu estava querendo dizer, de que a formação superior chinesa começa a influenciar. E eu acho que a pandemia, todos os debates econômicos que estão vendo agora, o Financial Times, que é um jornal importante, economistas que não são de esquerda, todos falando da necessidade de uma nova onda de participação do Estado na economia após a pandemia, né?
Então nós podemos viver uma pressão aí no polo externo, isso que eu estou querendo chamar a atenção, e essa tensão internamente ela tem seu reflexo, né? E claro que a nossa posição, a posição avançada, é fazer com que o Brasil extraia o máximo dessas contradições externas para o seu desenvolvimento. Não é atrelamento a um ou outro, mas aproveitar o máximo, né? Agora, o que nós estamos vivendo agora é o contrário. Isso que eu quis dizer. Que aqui na nossa dinâmica interna, o que desde o governo Temer nós estamos fazendo é tentando tirar o Brasil completamente da relação no sentido de fortalecimento de um capitalismo com planejamento, com força do Estado, um planejamento estatal, capital financeiro estatal, público, que era essa relação dos BRICS, né? Sobretudo a relação dos BRICS, então, ou seja, tirar o Brasil disso e reacoplar a nossa economia ao capital financeiro e ao capital também industrial norte-americano, que também estão imbricados um no outro, né? Então, eu acho que é essa disjuntiva que nós estamos vivendo e que nesse momento quem está ganhando são a galera do pensamento retrógrado, né? Tanto é que a coalizão que representa vamos dizer assim, as duas frações de classe, que seriam, vamos dizer assim, os dois polos que dirigem o governo, é qual? É o capital agrário, o grande capital latifundiário nacional, e o capital financeiro. A indústria brasileira, ela não faz parte desse bloco que está governando o Brasil agora. Ela tenta ter uma migalhinha ou outra, segurar um interesse ou outro, mas vocês vão lembrar bem que lá no início, os industriais reivindicaram que o Bolsonaro não desmontasse, o início do governo Bolsonaro, que ele não extinguisse o Ministério da Indústria, o Ministério do Desenvolvimento Econômico e do Comércio Exterior. E o Paulo Guedes fez de conta que nem ouviu. Não, o governo falou que, inclusive, Paulo Guedes disse que o governo ia ajudar as indústrias, o Brasil ia ajudar as indústrias, apesar dos industriais, né? E sempre com muitos ataques aos industriais, que eles só querem mamata, que eles querem benefícios, que o sistema S é um absurdo, que tem que tirar dinheiro, né? Então, ou seja, toda uma linha de que o capital, e por outro lado, o capital financeiro e o grande capital latifundiário agrário, eles estão interligados, né? Assim, dirigindo o governo. E sobrou para o capital industrial a única coisa que, inclusive, é uma interface com o capital financeiro, que é o ataque aos trabalhadores, né? Então, para minimamente sobreviver nesse ambiente adverso, o capital industrial ele sai ganhando o quê? Sai ganhando um maior controle das relações sociais de produção, que é um desmonte da institucionalidade das relações entre capital e trabalho estipuladas desde o período Vargas, né? Então, tentando não ser muito esquemático, mas também arriscando uma interpretação a partir da teoria do Rangel, eu acho que esses são elementos que a gente poderia, pelo menos, colocar ao debate, né? E, claro, ouvir a gente coletivamente buscar refletir melhor sobre esses elementos. Boa, Diogo. O Zusa, ele tá uma pergunta, ele está querendo saber se dá para dimensionar o quanto o processo de migração e seus precedentes e consequências atrapalhou a formação de uma identidade de classe dos trabalhadores brasileiros. E aí, a Ana também perguntou algo que tem a ver com isso aqui. O Rangel fala de uma burguesia mais voltada para o capitalismo mercantil, composta também por imigrantes. Queria que o Diogo falasse sobre os conflitos de interesse interno dessa classe. Houve diferenças por questão de nacionalidade também? Então, assim, como é que essa migração influenciou tanto na burguesia quanto na classe trabalhadora? Acho que são duas perguntas aí que podem fazer um link uma com a outra. Eu não sei se você domina claro isso, porque é um outro campo da história. É um outro campo isso, não, né? É uma coisa mais assim da sociologia da história e das classes sociais e tal, eu não domino. O que eu posso dizer assim é que os imigrantes tiveram um papel importantíssimo na formação tanto do capital comercial, né, brasileiro na virada do século XIX, muitos bancos e operadores financeiros, né, que muitos eram pessoas físicas, eram estrangeiros, né? Tiveram grandes bancos italianos, sobretudo, né, que ajudaram a financiar a produção, e também na indústria, né? Muitos imigrantes já vinham com essa experiência industrial, não imigrantes pobres, em geral, os imigrantes pobres, poucos se tornaram membros da classe dominante, né?
A maioria não. Agora, tiveram sim imigrantes que já vieram com posses e que imigrantes que com financiamento também estrangeiro conseguiram montar as primeiras fábricas, né? E fazer parte da nossa nascente burguesia industrial, sem dúvida, né? Imigrantes e seus descendentes também, em São Paulo, família Matarazzo e outras também. Tem estudos específicos sobre famílias estrangeiras de imigrantes e tal, que se tornaram grandes burgueses no Brasil, mas enfim, é um tema à parte também, né? Agora, sobre a formação da classe trabalhadora brasileira, com certeza tiveram consequências, né? Por exemplo, a influência do anarquismo, né? Vocês sabem bem que a própria formação do nosso partido em 22, ele vem a partir da vertente anarquista, né? Que é a primeira hegemonia do movimento sindical brasileiro. Então, agora, como isso significou de disputa entre as nacionalidades, eu não sei dizer, né? Mas com certeza também teve elementos positivos de trazer já uma classe trabalhadora com alguma experiência nessa luta política, né? Para ajudar na formação da nossa própria classe trabalhadora. Talvez a aula do André, né, Diogo, que está programada aqui para o curso avançada, e o André é um cara que estuda mais isso, né? Uhum. Talvez identidade da classe, né? Vamos lá, a Kessia, de Minas, lá, ela está perguntando, né, no que se refere à burguesia da terra e do comércio. Queria saber se elas são antagônicas ou a mesma coisa. Fiquei confusa. É de qual período, Kessia? Você não me mandou aqui. Mas acho que já dá para responder aí, ô Diogo. Eu acho que se ela está falando do que eu disse na apresentação inicial, é lá no período, sobretudo, da segunda para a terceira dualidade, sim, né? Que na segunda dualidade a gente tem uma hegemonia de uma burguesia comercial, né? Que é mercantil, que aí, numa primeira fase, essa burguesia mercantil é sobretudo uma burguesia intermediadora, que está entre o porto de exportação. Ela confirmou aqui na segunda mesmo. Isso. Entre o porto, né, lá de exportação e a fazenda, que faz essa intermediação. Então tem um setor próprio, vamos dizer assim, pessoas próprias que fazem essa função de intermediação, né? Agora, o que eu chamei a atenção é que o próprio fazendeiro, lá daquele período que ainda não era trabalho assalariado, que o Rangel chama de latifundiário, né, do grande latifundiário de relações feudais de produção na fazenda, ele, além de latifundiário, ele também era o comerciante, porque ele vendia a sua produção, né, para chegar no comércio internacional. Acontece que com o desenvolvimento e o próprio fortalecimento do capital desses fazendeiros, essa burguesia intermediadora, ela vai perdendo sentido, e os próprios exportadores passam a comprar diretamente dos fazendeiros, e os fazendeiros passam então a ser a própria classe com grande interesse comercial, né? Então aí essa burguesia comercial ela perde força e essa burguesia, inclusive os seus capitais dessa burguesia comercial e também com da burguesia financeira são os capitais que se direcionam, vão cada vez mais se direcionando para empreendimentos industriais, né? Isso eu quis dizer, e que na virada da segunda para a terceira dualidade, essa burguesia comercial do café, aí já o senhor, o dono da fazenda, comerciante do café, que dirige o Estado brasileiro, e principalmente que dirige o Estado de São Paulo, que submete o Estado aos seus interesses com a política de defesa do café, é eles que sofrem a derrota da segunda para a terceira dualidade na Revolução de 30. Eles passam eles são substituídos por uma burguesia industrial nascente, que é parte que nasce a partir desses capitais acumulados anteriormente e desses grandes latifundiários de outras regiões, como o próprio Getúlio Vargas e outros também do Nordeste, né? Se a gente olhar o programa político apresentado pela Aliança Liberal, liderada pelo Vargas, para aquelas eleições, não é um programa industrializante, e nem é um programa contra o capital agrário. É um programa defendendo a diversificação, que o Estado deveria atuar na diversificação dos interesses econômicos, e não só do interesse do café. Então, que é uma diferença fundamental com o que fazia a burguesia mercantil cafeeira,
né? Então eles perdem essa hegemonia e é substituído por essa aliança que gradativamente vai se fortalecendo a burguesia industrial dentro dela, né? E com a clareza, claro, um papel muito forte do Estado como organizador desse novo pacto e organizador do processo de industrialização, né? Eu não vou adentrar muito, Rafa, nos temas específicos da industrialização, porque é objeto depois, não é isso? Daquelas aulas nossas, não sei se vai se for de pé, mas no final no do mês... introdutório aquela, né? Você tinha falado de duas, né? Enfim. Sim, aí, porque aí eu acho que a gente pode... A gente pode entrar depois no detalhe mais sobre o próprio processo mesmo de industrialização. Agora vamos aqui para as perguntas do chat, se você talvez até consegue acompanhar. Estou vendo o Bruno aqui. Bruno, é isso? Essa é a última, né? Vamos descendo mais um pouco. Tem a da Ana. É a mesma, ela faz uma primeira pergunta sobre a indústria da saúde, né? Que aí é uma mais específica sobre esse processo de industrialização da indústria hospitalar, né? Que você quer ler aí para mim, então? A crise da saúde colocou em evidência a falta de uma indústria hospitalar nacional. Por quais motivos específicos essa parte do desenvolvimento industrial não aconteceu? Aí... Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que a área da saúde, eu não, né? Não é só eu acho também. Mas essa área da saúde, ela forma um complexo industrial, como se diz, importante para o desenvolvimento nacional, porque ela tem um alto conteúdo tecnológico, né? Tecnologias avançadas e que a gente importa. A gente importa tudo, tanto na questão de equipamentos hospitalares, equipamentos de alta precisão, quanto dos medicamentos, né? A gente tem indústria de medicamentos no Brasil, algumas multinacionais, outras não, mas em geral são para medicamentos básicos, já consolidados, né? Pouco desenvolvimento de medicamentos de fronteira que são, ou seja, é uma grande indústria que nunca foi alvo de política, né? E do período neoliberal menos ainda. Durante o governo Lula teve política específica para o complexo industrial da saúde, política de compras governamentais, né? Tem um economista, um pesquisador da área da saúde que trabalhou nisso, que formulou, inclusive, uma ideia de que a industrialização brasileira, nessa nova fase atual, deveria se pautar pelos grandes problemas nacionais, e um deles, por exemplo, é o desafio da saúde pública, né? Então eu acho que, primeiro, não teve alguma coisa, mas no período neoliberal não teve, e, sem dúvida, eu acho que um projeto de desenvolvimento que busca resolver tanto a questão do desenvolvimento das nossas forças produtivas e, ao mesmo tempo, ataque às nossas graves desigualdades, ele certamente tem que conter essa questão do complexo industrial da saúde. Boa, vamos seguindo aqui. O Ramon elogia a aula, fala de um posicionamento do Meirelles recente sobre a impressão de moeda como uma alternativa menos pior para dar conta da situação que a economia brasileira está vivendo. E tem visto outros economistas também fazer essa mesma defesa, assim como a defesa de vender partes das reservas internacionais. Como que você enxerga isso? Qual que é a sua opinião que você tem a dar sobre essa questão? Aí é opinião sobre a economia brasileira, né? Assim, não exatamente sobre a nossa questão aqui da aula da dualidade, né? Mas, assim, a questão de fundo aí é qual? É que é possível financiar o gasto brasileiro necessário nessa fase da pandemia e mesmo depois na recuperação, sem ser pelo mecanismo do ajuste fiscal. É aí que está a grande questão, e é o grande debate no mundo. Vocês têm visto que Estados Unidos, Inglaterra, o Banco Central da Inglaterra, o Banco da Inglaterra, vai fazer um enorme financiamento do Tesouro inglês para custear os custos emergenciais agora, os gastos emergenciais com a pandemia, de sustentação de folha de pagamentos, do fluxo de caixa das empresas, né, de auxílio, enfim. Então, e os Estados Unidos a mesma coisa, é um enorme, um pacote de emergencial maior do que o PIB brasileiro, ou seja, existem caminhos que não são os caminhos da austeridade fiscal. Agora, a austeridade fiscal, a gente tem que saber bem, ela não é um fim em si mesmo para esses caras, ela é um caminho para a implantação de um projeto, né? De um projeto de um Estado dominado pela burguesia, em que os trabalhadores não têm acesso a poder político e não tenha nem os mecanismos se ganhar esse governo para poder fazer a sua política, né?
Então, a austeridade fiscal, para eles, nunca vai ser abandonada, porque abandonar a austeridade fiscal é abandonar o seu projeto, né? Agora, existem mecanismos, né? O Hugo Meirelles até voltou atrás, imprimir dinheiro, mas no fundo, o que é imprimir dinheiro? O Estado, ele não precisa arrecadar para gastar. Ele não faz isso, aliás. Ele não fica assim, hoje eu tenho R$1 milhão de reais na conta, então eu posso gastar R$1 milhão. Não, ele faz o planejamento do seu gasto de acordo com o planejamento da receita futura que vai vir. E ajusta o gasto de acordo com a receita futura, né? Então, o que nós temos agora é uma situação absolutamente de emergência, né? E que o Estado precisa gastar, e existem fontes, tanto o caixa do Tesouro. Tem economistas que estão defendendo que não precisa mexer nas reservas internacionais, eu tendo a entender assim também, que não precisa mexer agora, né, nas reservas internacionais. O Tesouro pode financiar, o BNDES tem que entrar financiando, o Banco Central tem que entrar financiando, liberando recursos para o sistema financeiro, né, abaixando os juros e forçando, através dos bancos públicos, que os bancos privados também entrem no financiamento, né? Que foi também o que o governo fez em 2008. Vocês vão lembrar, 2008, 2009, foi o que o governo Lula e Dilma fizeram também para enfrentar a crise, né? O BNDES aumentou muito as suas emissões, as suas concessões de crédito, né? Agora, claro, tudo isso tem a ver, vai contra os objetivos desse governo, que é desmontar o capital financeiro nacional, né? Então, por isso que eles estão resistindo muito em fazer uma ação ousada do BNDES e dos bancos públicos. Beleza. Vamos aqui à pergunta da Raíza. Em tempos de globalização, é possível pensar uma economia sem dualidade? Essa é uma questão em aberto, a gente pensar assim, né? Pô, ainda existe dualidade, né? Porque o Rangel, o que ele falava? Que o caminho da economia brasileira era o fim da dualidade, né? Porque vocês viram que lá na primeira dualidade era uma diferença enorme entre os modos de produção externos e internos. E eles vão se aproximando sucessivamente. A quarta dualidade, que o Rangel previa, que seria a hegemonia da burguesia industrial e o início da burguesia do capital financeiro nacional, né? E a gente se aproximaria assim, e no polo externo, com o desenvolvimento do socialismo, seria o fortalecimento de um capitalismo planejado, né, no rumo do socialismo. Isso não aconteceu, veio o neoliberalismo, mas assim, então a pergunta fica, né, a gente superou, acabou a dualidade, agora não tem mais dualidade? Eu acho que não, né, eu acho que sobretudo por conta de que nós ainda vivemos um capital industrial muito frágil, que nós vivemos sob a hegemonia do capital financeiro externo, que nós não temos ainda aqui um capital financeiro nacional potente, e, sobretudo, pelo surgimento da China e da pressão que a China coloca no sistema por ser uma formação social superior, nós estamos vivendo, na verdade, talvez um fortalecimento da dualidade, né? Vamos lá, que acho que talvez a pergunta do Bruno tem um pouco a ver com isso, né? Se porventura a China assume o centro geopolítico econômico, isso trará benefícios numa projeção maior do campo progressista, ou um passo ao socialismo mundial na perspectiva da dualidade. Porque depois da crise da saúde, principalmente no Brasil, fica mais evidenciado as nossas posições e defesas de um Estado forte. Será a hora de uma virada de chave e a defesa do nacionalismo econômico brasileiro, e ainda mais forte do socialismo chinês? Isso aí, exato, né, Bruno? São as cenas dos próximos capítulos, né? Que a gente vai ter que acompanhar, né? Eu acho que a contradição ela vai se tornar mais aguda depois dessa pandemia, né? O mundo vai ter que encontrar uma saída, porque a pandemia ela coloca questões assim importantes, por exemplo, como o papel do Estado da política fiscal, do gasto público e do planejamento público, né? Agora, se isso vai se traduzir, primeiro, em um fortalecimento da China como centro mundial, é uma questão completamente aberta. Eu acho que a China pode ganhar posições, é possível que ganhe posições, mas eu acho que, por outro lado, os Estados Unidos também vai fazer de tudo para não perder as suas posições, né? Então, primeiro, esse elemento. Segundo elemento, se a China ascende a uma posição de maior dominância, que não significa só
a China como o grande país dominante, mas que a sua forma de planejamento estatal, de algum modo, contamine o mundo capitalista, que ele tem que se adaptar de alguma forma a algum tipo de intervenção mais forte do Estado na economia. Isso, qual que é a consequência disso para nós aqui no Brasil, né? Isso vai significar para nós, se for esse o cenário, eu acho que abre maior espaço para um debate programático sobre os rumos da nação brasileira, que é um debate que está muito interrompido desde a hegemonia do lavajatismo e do combate à corrupção como panaceia para tudo, e com a força do bolsonarismo no pensamento brasileiro, assim, na difusão, né, do seu pensamento no meio do povo e tal. Mas, se isso ocorre, provavelmente a gente tem, então, um ambiente mais propício para debater uma outra saída para o Brasil, uma alternativa ao modelo de ajuste fiscal permanente, neoliberal, de dominância do capital financeiro, né? E eu acho que a gente pode contar, inclusive, com a burguesia industrial para esse debate, que, não sei se vocês acompanharam, mas esse ano, no início desse ano, a própria presidente da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, que é o Robson Andrade, e o próprio IED, que é o Instituto Econômico de Desenvolvimento, que é um órgão ligado à CNI, um órgão de pensamento, de produção de opiniões, apresentaram opiniões fortes na necessidade de ter uma política industrial. Que o Brasil não pode abrir mão de uma política industrial, que é o que o mundo inteiro está fazendo, e é o que nós precisamos fazer, né? Então, acho que os industriais brasileiros também, existe sim, eu acho que um espaço para um diálogo de que não é só regredindo as relações sociais de produção, atacando os trabalhadores, desmontando a legislação trabalhista, que a indústria brasileira vai se desenvolver, que é preciso o Estado coordenando uma política industrial, que a gente tem que desenhar qual que não é uma coisa simples, mas que é necessário para desenvolver a própria indústria nacional. Então, ou seja, né, é uma época, um mundo de muitas transformações em aberto, e com certeza a nossa ação política, a nossa intervenção política, ela em muito contribuirá, né, para os rumos que o Brasil vai tomar. Diogo, para a gente poder finalizar aqui, uma boa pergunta aqui do André. Existe alguma relação da teoria da dualidade com a teoria da dependência? Sim, existe uma relação nenhuma, se é que possa chamar de relação. Pelo contrário, o Rangel ele nunca se associou à teoria da dependência, nenhuma das suas vertentes, né? Porque, primeiro, tem uma teoria da dependência que ela é uma, como diz o João Manuel Cardoso de Mello, é uma radicalização do pensamento da CEPAL, no sentido mais à esquerda, né, que é a teoria chamada teoria da dependência marxista, que foi assim conhecida, que é os intelectuais do Guder Frank, do Rio Mauro Marini, do Teotônio dos Santos, da Vânia Bambirra, que são uma teoria da dependência que, no fundo, acredita que não é possível desenvolvimento nacional que não seja um rompimento completo com o capitalismo. Né? Ele desenvolve a teoria do subimperialismo brasileiro, que eu acho que é um equívoco enorme que houve no pensamento econômico brasileiro, né? E tem a teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso, do Faleto, que é uma teoria que acredita que o Brasil não há saída a não ser o desenvolvimento associado, que nós temos uma burguesia que para ela só interessa o desenvolvimento associado, né? E portanto, esse é o caminho do Brasil. Se contentar com esse desenvolvimento associado, que foi, na prática, o que o Fernando Henrique realizou nos seus governos, né? O desenvolvimento submetido ao capital financeiro norte-americano. Então, você vê que nessa descrição aqui, sumária e um tanto quanto caricata da teoria da dependência, não tem a ver, não se relaciona, né, de modo algum com a visão do Rangel, que era, sobretudo, um otimista, né? Que talvez possa ter errado em algum momento pelo seu otimismo excessivo, mas é um otimista de que o Brasil tem potencialidades capazes de realizar o seu desenvolvimento nacional e de se articular de forma criativa e autônoma com o centro dinâmico do capitalismo, né? Que são coisas que as teorias da dependência elas não acreditam muito, né? Ótimo. Você vê que quando o povo fala o Fernando Henrique sociólogo é diferente do Fernando Henrique presidente. Você vê que não é tão bem assim, né?
Então, Diogo, acho que muito obrigado de novo, assim, pela sua disposição, e vai ainda contribuir mais umas 2 aulas do nosso curso aqui, uma no avançado e outra no introdutório, né? Dividiu aí com o André, né? Estamos tendo vamos ter uma longa jornada sobre 3 aulas de formação socioeconômica do Brasil, né? Que acho que é uma coisa que a gente precisa se debruçar muito nesses momentos. E agradecer aí a sua disposição de tempo e, enfim, né, de preparar a aula, de dar a aula, e se você quiser dar suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui. Não, Rafa, só agradecer vocês e parabéns. Sem dúvida, a gente precisa aprofundar esses espaços de realizar esse tipo de debate, né? E eu acho que a direção nacional da UJS tem dado uma grande contribuição para isso, né, nos últimos tempos, sobretudo. E estou à disposição. Um abraço a todos vocês que aguentaram até agora. Valeu. E ótimo, gente. Lá vamos usar o nosso canal no YouTube aí para fazer essa disputa de ideia. A gente vai subir agora vários vídeos de cursos passados da UJS. Tem um vídeo da sua aula também lá, que você dá um período mais recente da economia. Vamos subir tudo lá para a gente poder fazer essa disputa, não só formar a nossa militância, né, que a gente está fazendo isso aqui nesse curso online, mas também ir para fora, né, colocar a nossa linha, nosso sem dúvida, pensar para fora, né? Então vamos lá, seguir o canal lá no YouTube e divulgar. Valeu, gente. Abraço.